A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre, estudando aqui a revista Conectar Mais Jovem. O tema, os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. E hoje nós estamos entrando na 5ª lição, que vai abordar o Evangelho e os títulos de Jesus. Gente, tá demais, né? Tá imperdível. E eu já quero chamar para cá o comentarista da lição, da nossa revista, né, gente? O pastor César Rosa de Melo. Pastor, comente pra gente qual é essa conexão de Salvador, Senhor e qual a aplicação disso tudo para a atualidade. Pastor César, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, queridos da Nação Madureira, a paz do Senhor, aqueles que são fiéis aí no Conectados na Lição e nos ajude na divulgação aí desses subsídios que têm abençoado vidas, têm trazido lume a muitas questões. Quero também aqui mandar uma paz do Senhor para a tia Ninha, para a Juliana, para o Alex. Deus abençoe vocês de forma sobrenatural. Quando se fala de títulos do nosso Senhor Jesus, temos 2 que é muito dito em nossos dias, que é Salvador e Senhor. O título de Salvador foi anunciado quando estava falando do nascimento de Jesus, e aí o anjo fala que o seu nome seria Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Ok, Salvador é mais fácil de entender. Agora sabemos que é pela fé que ele é o nosso Salvador, e ele nos salva de quê? Salva do pecado, salva da ira, salva da justiça, e nos faz o quê? Filhos de Deus, filhos da promessa, co-herdeiros com ele, com Cristo na promessa. Então Salvador nos nossos dias é esse Jesus que intercede por nós, que perdoa os nossos pecados, que vem nos remir de toda iniquidade. Agora, o grande problema é que para muitos ele só é Salvador e não Senhor. O que é Senhor? O termo grego Kyrios, Senhor, aquele que é Senhor de toda a terra. Quando fala que ele é o nosso Senhor, a nossa vida precisa ser regida por ele, as nossas decisões precisam passar por ele. Ou seja, ele é o nosso Senhor. Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer ter o domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa empresa, sobre o nosso ministério. Nós precisamos entender isso, queridos. Esses títulos de Jesus vêm revelar verdades acerca dele e que precisa estar muito calado no nosso coração. Nós precisamos estar convictos desta realidade, que ele não é apenas o nosso Salvador, salvar a humanidade, não. Ele quer ser Senhor das nossas vidas. E infelizmente nós vivemos em dias que o homem tem sido o centro de todas as coisas. O homem é autossuficiente, o homem é egoísta, o homem que toma decisões a partir daquilo que ele acha que é melhor. Não, queridos, o nosso Deus precisa ser soberano nas nossas vidas, que ele venha a ser Senhor da nossa vida, como o salmista diz, do Senhor é a terra, sua plenitude, tudo que nele habita. Deus é Senhor de tudo e ele quer ser Senhor da minha e da tua vida. Essa pandemia nada mais veio para nós resgatarmos isso, que ele é Senhor. Eu sei que muitos têm passado dificuldades, problemas, desemprego, assolação, incerteza, mas de uma coisa você precisa entender: ele é Senhor do universo, ele é Senhor de tudo. E é uma frase que eu tenho usado em nesses dias, eu tenho usado muito essa frase, que as decisões de nosso Deus não são baseadas nos desejos humanos, mas baseado na sua onisciência. Ele é Senhor. Nós precisamos confiar mais que ele é Senhor da nossa vida e dizer como Jó: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Uau, que explicação! Pastor César, mas eu tenho mais uma pergunta, meu querido.
Por que Jesus era sacerdote se ele vinha da tribo de Judá? Comenta pra gente, explica pra gente. Interessante essa pergunta. Por quê? Porque Jesus é da tribo de Judá realmente. Ele é aquela descendência, ele é aquela raiz, ele é o sucessor do trono do Davi, que instauraria um reino que jamais teria fim. E por outro lado, o sacerdote só poderia ser da tribo de Levi, conforme está registrado no Antigo Testamento. No entanto, Jesus recebe o título, quando aos Hebreus vai falar sobre isso, ele fala que Jesus é o sumo sacerdote. Gente, Jesus sobrepuja todo e qualquer sacrifício ou sacerdócio humano. E tudo isso, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque também era sacerdote, não tinha genealogia, a Bíblia pelo menos não fala da sua genealogia, mas ele era sumo sacerdote. E quando o escritor aos Hebreus faz essa associação do ministério de Jesus e toda a sua função, ele vincula isso com o Antigo Testamento em todas as questões do ritual do tabernáculo, e aí nós vamos perceber justamente que Jesus ele está acima de qualquer sumo sacerdote. Muito mais do que isso, ele também é o sacrifício perfeito. Queridos, já imaginou a infinidade de animais que era degolado naquele altar para aplacar o pecado humano, conforme diz o texto, para acobertar, né? Que o pecado seja coberto, e lá no propiciatório a presença de Deus se tornava eficaz no perdão dos pecados, porém sempre teria que ter derramamento de sangue, e Jesus, cumprindo todos os requisitos de um cordeiro imaculado, sem mancha, oferece de uma vez por todas a sua vida em sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Mas não somente isso, ele também é o sumo sacerdote que rasga a sua morte. Diz que a Bíblia diz que através da sua morte o véu do templo rasgou de alto abaixo. O que significa isso? Que a salvação viria de cima. Somente Deus poderia abrir a porta da reconciliação para o homem. Então Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E outra, conforme o escritor aos Hebreus diz, que ele sabe o que passamos. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer assim, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque Jesus, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus é o sumo sacerdote, sim, ele preencheu todos os requisitos e sobrepujou tudo aquilo que Deus exigia, tanto de um sacerdote como de um sacrifício. E aqui eu quero ir mais além. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também o sacerdote que veio, pegou a mão do pecador, uniu com a mão de Deus, e conforme diz o hino da harpa, ele nos abriu a porta e me reconciliou. Com seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Oh, glória, meu querido irmão, que nós venhamos a cada dia mais confiar nesse Deus, nesse Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Perfeito, lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o Pio Conectar Mais Jovem. Programa de incentivo à leitura, um grande subsídio que vai acrescentar, vai agregar o seu conhecimento dos estudos da Palavra de Deus. E eu quero já cumprimentar a nossa convidada, a nossa querida diaconisa Juliana Nascimento, ela que é graduanda em Teologia e colaboradora do Pio Conectar. Juju, seja bem-vinda. O que o Pio traz para a gente nesta semana? Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma semana no Conectados na Lição. Bom, hoje, como nós estamos falando dos títulos de Jesus, o Pio vai trazer o nome que está acima de todo nome. Se você quer saber mais sobre isso, mais sobre os nomes de Jesus, as nomenclaturas do nosso Deus Todo-Poderoso, acesse lá o site da editora Betel e faça o download do Pio, Programa de Incentivo à Leitura. E eu já quero aqui fazer uma pergunta ao pastor César. Pastor César, a juventude quer saber como Jesus se via ante os títulos conferidos a ele.
Essa pergunta é importantíssima na compreensão desse temário. Por quê? Porque Jesus, embora recebia diversos títulos, você não vê Jesus muito tentando ratificar ou até mesmo sair dessa linha de títulos. Mas por algum motivo, Jesus ele omite alguns dos seus títulos. Por algum motivo, Jesus deixa para que as coisas se revelem no momento certo, na hora certa. Por exemplo, Jesus é o filho de Davi. Nós sabemos muito bem da influência que isso tinha naquela época, Jesus como filho de Davi, ok? Como aquele que viria para se assentar no trono e restaurar o reinado de Israel. Infelizmente, algumas pessoas se alimentaram de expectativas que não condizia com a realidade. Jesus também é o Messias. Que Messias? Um ungido de Deus que viria para quebrar o jugo, conforme Isaías fala no seu livro profético. Jesus, por diversos momentos, nós sabemos que ele se separava e até mesmo dizia, depois de um milagre, depois de pessoas glorificarem, depois de pessoas quererem até mesmo o adorar, ele dizia, olha, vá e não diga a ninguém quem fez isso por você. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem o seu tempo. Jesus sabia muito bem qual o instante de se revelar para as pessoas. As pessoas são vinculadas com títulos. Nós costumamos a conhecer pessoas, nós costumamos a valorizar pessoas, nós acostumamos venerar pessoas devido aos seus títulos. E Jesus jamais queria isso. Jesus queria que as pessoas o adorassem pelo que ele é. E nós precisamos, queridos, entender isso. Eu não posso adorá-lo apenas porque ele é o Deus que me salva, ou porque é o Deus da minha providência, ou porque ele é o meu Salvador, porque é o meu Senhor. Não, eu preciso adorá-lo porque ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei do universo. A ele deve ser tributado toda a adoração. Infelizmente, nós vivemos essa época complicada hoje, de vários títulos, e nós podemos perceber isso até do nosso meio, que o título vale mais do que o nome. É tão interessante, gente, que o Paulo entendeu muito bem isso, que Paulo virou e falou assim, Deus o exaltou soberanamente, dando nome acima de todos os nomes. Que nome é esse? Jesus. Não é simplesmente o Messias, não é simplesmente o Senhor, não é simplesmente o Salvador, não. É Jesus. É um nome que tem poder. Poder para curar a enfermidade, poder para tirar todas as artimanhas do diabo, poder para entrar em qualquer lar, em qualquer casamento. Esse é o Jesus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Queridos, nós não podemos perder o foco. Jesus queria que as pessoas entendessem isso, que ele não está limitado a um título, ele não está limitado a uma função. Jesus é muito mais do que um título. Jesus é muito mais do que ser o filho do homem, ou do que ser filho de Deus, ou do que ser um salvador, ou do que ser Senhor, ou filho de Davi, ou qualquer um dos profetas. Jesus é muito mais do que isso. Nós não podemos limitar Jesus, queridos. Nós não podemos esquecer que o nome Jesus faz tremer as mais terríveis armadilhas do diabo. Eu e você não podemos esquecer que o nome Jesus tem poder para colocar por terra toda esta pandemia. Eu não posso esquecer que o nome Jesus é um nome que me é suficiente. Se eu pudesse dizer o Salmo 23, nesse contexto atual, eu diria, Jesus é tudo que eu preciso para viver. Enquanto o salmista, que tinha uma conexão com Deus, dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, talvez eu diria, Jesus Cristo é o meu pastor e isso me é suficiente. Que você venha cada dia mais crer nesse nome Jesus. Está difícil para você? Chame este nome Jesus.
está nas mais terríveis tribulações da vida, chame este nome, Jesus. Se as montanhas estão altas, chame este homem, Jesus. Jesus tem poder. Este nome tem poder. Deus te abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.